Olá e seja bem-vindo a mais uma aula sobre a impressora 3D à torre. Na aula de hoje nós iremos fazer a nossa primeira impressão. Então antes de nós começarmos a imprimir, nós vamos precisar de um pouco de cola para poder fixar bem o objeto que vai ser impresso na mesa. Então vocês pegam um pouco de cola, pode ser essa cola de bastão ou cola escolar branca, também tanto faz. Você vai passar um pouquinho sobre a mesa, só um pouco. Aí você vai pegar um pouco de água, bem pouquinho mesmo, só para molhar um pouquinho a sua mão, e você vai diluir a cola que você passou na mesa. É importante utilizar água para diluir a cola, senão se você imprimir utilizando apenas a cola, o objeto vai ficar muito difícil de ser removido da mesa, você pode até quebrar o vidro. Então só dilua e espalhe por toda a mesa a cola que você passou. Enquanto a cola vai secando sobre a mesa, nós vamos carregar o primeiro objeto que nós iremos imprimir. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o programa do Repetir Host. E aqui, a primeira coisa que nós vamos imprimir é um cubo simples. Nós vamos utilizar esse cubo para ver se a mesa de fato está alinhada. Então, vocês podem carregar o objeto da seguinte forma. Ou você clica aqui em carregar e carrega o objeto. Ou você clica aqui para importar também e importa o objeto. Ou você simplesmente pode pegar e arrastar o objeto para dentro da área de impressão. Os objetos que nós vamos imprimir hoje, eles estão na descrição do vídeo. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos essas opções aqui, quando nós colocamos o objeto na mesa. E aqui, você vai clicar aqui para centralizar o objeto. Eu cliquei, já está centralizado o objeto está no centro da mesa. Aqui a gente utiliza para rotacionar, não faz sentido porque é um cubo. Você rotaciona ele tanto em X, Y e Z. Aqui é para escalar o objeto, determinar o tamanho do objeto. Então aqui você coloca, se eu clicar aqui, ele vai colocar o objeto ocupando o máximo da área de trabalho. Só que a gente não vai querer isso porque nós vamos precisar, antes de imprimir o objeto, nós precisamos de uma certa área para que o material seja depositado antes de começar a impressão. Então aqui eu coloquei ele na área máxima e eu vou remover. Eu vou voltar ele para 1. Aqui, quando vocês carregarem para a área de trabalho de vocês esse objeto, caso ele esteja muito pequeno ou muito grande, você vai regular o tamanho. Então, como é que você faz? Você deixa o cadeado trancado e aqui você regula o tamanho. Digamos que eu queira diminuir esse cubo. Então, ele está em 1, vou colocar em 0,8. Vai reduzir o tamanho, ele já reduz. Quando eu deixo o cadeado trancado, ele automaticamente muda para as mesmas dimensões em todos os eixos, X, Y e Z. Então, se eu quiser diminuir, eu faço isso, coloquei de 1, diminui para 0,8. E no caso, se eu quiser aumentar, por exemplo, posso colocar 1,5. Ele já é bem maior que a minha área de trabalho, mas só para mostrar que aumentou. Então, eu vou deixar ele originalmente em 1. Agora nós vamos na aba do fatiador e vamos clicar em configuração. Nós iremos agora alterar aqueles campos que nós não chegamos a ver na aula passada. Vamos aqui em configuração e configuração de impressão. Aqui nós vamos ver o primeiro campo, é o de camadas e perímetros. Então, as camadas superiores, sem contar a primeira, vão ter espessor de 0,2 mm e a primeira camada vai ter 0,3 mm. A primeira camada ela é ligeiramente mais grossa para ela ter uma melhor aderência com a mesa. Claro que esses valores podem ser alterados, mas para essa primeira impressão nós vamos utilizar esses valores aqui. Então, aqui nós temos a parede vertical, que seria os perímetros verticais, que seriam as paredes do cubo. Nós vamos deixar, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, se eu colocar um perímetro e eu salvar e mandar o fatiador fatiar, ele vai gerar um objeto, fatiado com apenas uma camada de parede. Vocês podem ver apenas um filamento irá compor a parede do cubo. Isso serve para deixar o cubo mais rígido, se você quiser. Por exemplo, se eu colocar 3 e salvar, eu mando fatiar novamente, você vai ver que agora o cubo volta aqui na aba de fatiador, mando fatiar. Você pode perceber que agora são três filamentos que compõem a camada da parede do cubo. Na aba de impressão nós temos alguns campos. Nós podemos aqui salvar o objeto já fatiado, salvar para o computador.
Aqui nós temos o G-Code, que é todos os comandos que são enviados para a placa para controlar a impressora, os comandos de aquecimento da temperatura de aquecimento do hot end, ou seja, a elevação da temperatura, a movimentação dos eixos, mandando eles para o início. Todo aqui tem todo o código que vai ser responsável pela movimentação da impressora para imprimir esse cubo. Então, vou fechar aqui, nós não vamos alterar o código, vou voltar de novo aqui na aba de impressão. E aqui nós temos também, no extrusor, deixando marcado o extrusor, vocês têm aqui a estatística de impressão. Ele estima que esse cubo, do jeito que ele está, ele vai demorar 48 minutos e 51 segundos. Ele possui 147 camadas, ele tem um total de 29.815 linhas e vai ser necessário 12.092 milímetros de filamento para poder construir todo esse cubo. E aqui o campo que a gente vai utilizar para verificar, para visualizar como fica a impressão. Se nós deixarmos aqui esse campo marcado, ele vai mostrar como ficará o cubo por completo. Aqui ele vai mostrando camada por camada, como ele é construído, uma independente da outra, desde a primeira camada até a camada 147. E aqui ele vai mostrando as camadas e vai construindo o cubo a partir do crescimento das camadas até o topo. Se nós clicarmos aqui em velocidade, nós vemos a velocidade da impressora para construir o cubo. Como vocês podem ver, tem esse gráfico aqui mostrando a velocidade de 10 minutos por segundo até 65 minutos por segundo. Se a gente colocar aqui da primeira camada e for subindo de uma em uma, você vai vendo as velocidades que a impressora utilizou. Geralmente, sempre quando o cubo é impresso, quando é impressa a parede do cubo, as velocidades são mais baixas e o centro é a velocidade mais altas. Então, você vai ver aqui no gráfico que as velocidades mais altas são utilizadas para imprimir a parte interna do cubo. Aí você pode utilizar e ver todo o cubo e ver as velocidades que foram aplicadas para imprimir o cubo. Aqui nesse próximo campo nós temos quantas camadas nós vamos querer no topo e quantas camadas nós vamos querer na base do objeto. Por exemplo, se eu colocar, como vocês podem ver, aqui no objeto ele não tem um topo, ele está vazado. Ou seja, se eu chegar no máximo do objeto, você vê que ele não está coberto, ele está com esses furos. Então, se eu chegar aqui e colocar no topo, por exemplo, que eu quero 3 camadas, e eu salvo e mando fatiar novamente o objeto, vocês vão ver agora que o objeto ele vai estar coberto. Ó, o topo foi preenchido. Eu coloquei 3 camadas, se for reduzindo do máximo, eu removo 3 camadas e eu chego na parte do enfio. Então, aqui é o topo, quantas camadas eu quero colocar no topo, e aqui quantas camadas eu vou colocar na base. Também a mesma coisa. Geralmente você coloca 3 camadas para deixar um objeto sólido na base, para que ele fique firme. Então, aqui vocês vão deixar as caixinhas marcadas, como vocês podem ver aqui. E aqui no ponto de junção nós vamos colocar do tipo alinhado. Então, agora nós vamos para o campo do enfio. Aqui o enfio ele seria o revestimento do objeto, seria quanto material você vai querer que seja depositado dentro do seu objeto. Então, aqui você regula a porcentagem de quanto você vai querer de material na parte interna do seu objeto. Quanto maior o percentual, mais material será depositado, ou seja, se o objeto for mais rígido. E aqui é o padrão do desenho que vai ser colocado. Geralmente, um padrão muito utilizado é esse aqui de colmeia. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um outro, por exemplo, esse de estrela. Vou aumentar a quantidade de material depositado na parte interna. Vou colocar, digamos, 50%. Eu clico aqui para salvar. Eu salvo, dou OK e mando fatiar novamente o objeto. Como vocês podem ver, eu coloquei de estrela e ele mudou o desenho da parte interna do objeto. Então aqui é o desenho que você preferir. Eu vou deixar aqui, tem vários tipos, retilíneo, de grade, triângulo, estrela, cúbico. Eu vou usar aqui o de colmeia, que é bem utilizado. E aqui é o percentual. Vou deixar por enquanto em 25%. Isso vai depender de cada objeto que você vai imprimir, do formato, de quanto rígido você vai querer que ele seja. Aqui
qual é o padrão, assim como aqui nós colocamos o de colmeia para o padrão de preenchimento interno do objeto, nós colocamos também, definimos o padrão de desenho das camadas do topo e da camada da base. Geralmente é recomendado deixar tanto a camada do topo como da base como retilíneo, então eu vou deixar essas duas como retilíneo. Aqui de quantas em quantas camadas será colocado o preenchimento interno, ou seja, de uma camada, e cada camada que ele subir ele vai fazer o mesmo padrão, então você deixa 1. E aqui você deixa marcada a opção para ele preencher as lacunas e deixa também aqui 0 nas camadas de enfio sólido, aqui no ângulo você deixa 45 graus e aqui 70 milímetros quadrados na área do enfio sólido, limite dela. Aqui você deixa marcada essa caixinha e deixa desmarcado essa. Então, esses valores, tanto da camada e perímetro como do material de preenchimento interno do objeto, eles variam de acordo com o que você vai querer imprimir e como você vai querer imprimir, mais rígido ou mais maleável. Então, aqui, esse campo é o campo da saia. A saia é o material que vai ser depositado ao redor do objeto, por exemplo. Aqui eu coloquei para você colocar, para ele dar 3 voltas, como vocês podem ver. Aqui esse material aqui ao redor é a saia. Esses 3 fios é o material que é depositado antes de começar a impressão. Então eu vou colocar aqui para ele dar 3 voltas. Isso também varia de quanto você vai querer, quanta volta você vai querer que ele dê, vai depender do objeto que você vai imprimir, mas geralmente 3 é o suficiente para começar a sair o filamento do bico do hot end e depositando o material de maneira correta. Depois é a distância do objeto, a distância que vai ser depositado esse material. Aqui, como vocês podem ver, 2 mm está até fora já da área de trabalho, eu vou ter que diminuir esse valor. Eu vou reduzir para 1 mm para ficar bem próximo. Eu salvo e mando fatiar novamente o objeto. Aqui fatiador e mando fatiar, vocês vão ver que ele vai desenhar mais próximo. Está bem mais próximo. Lembre-se que todos os objetos que você for imprimir, você vai precisar utilizar a saia. E sempre é importante começar a deposição de material pela saia para depois começar a imprimir o objeto. Aqui o próximo campo é a altura da saia, nós utilizamos apenas a primeira camada, então deixamos o número 1. E aqui nós deixamos o parâmetro 0. Aqui na borda não, é raramente utilizada, como nós vamos ver esse cubo, nós não iremos utilizar a borda. A borda é utilizada para aumentar a aderência do objeto com a mesa. Aqui nós não utilizaremos, então vamos utilizar os valores padrões da borda, que é 0, 3 e 0. E o último campo aqui é o de material de suporte. Como nós vamos imprimir o cubo não precisa de material de suporte porque ele não tem nenhuma parte da estrutura dele que fica suspensa no ar. É para isso que serve o material de suporte, para sustentação a objetos que tenham partes que irão ficar suspensas. Então não precisa de uma haste de sustentação que venha da base até essa estrutura que ficará pendurada no ar. Como nós não vamos utilizar, nós deixamos a caixinha desmarcada. Então, agora nós vamos aqui na área de colocação de posicionamento do objeto e vamos remover. Nós iremos primeiro imprimir apenas a base do cubo, não o cubo inteiro. Vamos primeiro imprimir a base, que é para verificarmos se de fato a nossa mesa está alinhada. Então, a base do cubo está na descrição do vídeo também. Vocês vão arrastar para a área de trabalho. Aí vocês vão aqui para dimensionar a área da base. Então aqui deixei 1, temos aqui o cubo, a base do cubo, eu vou mandar fatiar. Vocês podem ver a saia ficou bem próximo do limite da área de trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar um pouquinho mais do objeto. Então eu vou aqui, eu vou na saia e vou diminuir essa distância de 1 mm para 0,5 mm. E eu salvo. Dou OK. Agora eu posso fatiar novamente. Pronto, agora ele aproximou, então eu já posso mandar imprimir esse objeto.
Então nós ligamos a impressora, podemos conectar. Então agora que a impressora está conectada, nós podemos começar a imprimir. Vocês vão ver que a cola secou, se passarem a mão, está uma superfície áspera, que é onde o material vai aderir. Então nós colocamos para imprimir. Caso você tenha algum problema durante o processo de impressão, você clica no botão de emergência e ela vai parar na mesma hora. Se ele não funcionar, você clica novamente, clica 2 vezes que ela para totalmente o processo de impressão. Como a área de trabalho é pequena, eu recomendo você utilizar um alicate de bico para que enquanto o hot end vai aquecendo, ele vai liberando material. Então vocês vão retirando o excesso de material para que ele não fique acumulado na área de trabalho e danifique a impressão. Então, enquanto a temperatura vai subindo, você pode remover o material que vai caindo. Quando a bolinha menor estiver perto de encostar na bola maior, você para de remover material para não causar problema na movimentação dos eixos. Vou matar aqui os motores, eu utilizei a parada de emergência, eu vou desligar os motores. Eu parei a impressão porque eu notei que, como vocês podem ver, ele não está depositando corretamente o material. Isso, observando, vendo como o fio está muito amassado, quer dizer que o bico está muito próximo da mesa. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, nesse desenho, o bico ele tem que estar assim, numa altura em que você consiga depositar o material e ele consiga pressionar o material. Ele não pode estar muito alto, ou seja, o material não está apenas sendo depositado na mesa sem uma pressão para que ele fique colado na mesa. Ele está apenas sendo jogado. Isso vai fazer com que o fio se solte facilmente da mesa sem estar sendo pressionado. Aqui é o ideal, ele pressionado na mesa. E o que está acontecendo no meu caso é esse aqui: a altura está muito baixa e está esmagando o fio na hora da deposição. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar regular a altura aqui do meu eixo Z. Eu fiz a impressão com o valor de 32 milímetros e eu verifiquei que também não ficou boa. E o que eu fiz? Mas eu percebi que estava bem próximo de ficar boa a impressão. Então eu fui testando, fazendo impressões, subtraindo de 0,1 e 0,1. Então eu fiz 32, depois eu fiz 31,9 e 31,8. E eu notei que 31,8 foi muito boa impressão. Então eu vou primeiro mostrar para vocês o resultado. Esse é o resultado da impressão, assim que tem que ficar a camada de vocês. Vocês podem ver os fios estão bem compactos, também juntos uns dos outros. Então já sei que está bem alinhada a minha impressora, e a altura também está calibrada corretamente para fazer a impressão. Agora que nós já sabemos que a nossa área de trabalho está bem nivelada, nós iremos imprimir o cubo. Então vamos aqui na aba de colocar o objeto, vamos remover a base, vamos adicionar o cubo. Aí você vai na parte de dimensionar o cubo. No meu caso aqui eu vou deixar 1 porque já está um bom tamanho para imprimir, aproveitando bastante a área de trabalho. Então eu vou aqui no fatiador e nós vamos aqui na configuração do fatiador. Vamos fazer ele apenas com uma parede de perímetro e aqui na parte do enfio vamos fazer um cubo oco. Eu vou salvar aqui essas duas modificações que eu fiz, dou OK e vou mandar ele fatiar novamente o cubo. Aí eu colocando aqui para ver o cubo completo, e vai ficar assim, um cubo oco com um perímetro só para as paredes e 3 camadas da base. Então agora a gente pode mandar imprimir esse cubo.
Pronto, esse foi o resultado da impressão. Como vocês podem ver, as camadas estão bem juntas, o cubo ficou bem sólido. Três camadas na base e apenas uma camada do perímetro da parede. Vocês podem ver assim que tem que ficar o cubo de vocês. Vocês sabem que a impressora de vocês está pronta já para imprimir objetos mais complexos. Um aviso muito importante é você aguardar a temperatura alcançar aproximadamente os 30 graus para que você possa desligar a impressora com segurança e evitar entupimento no hot end. Então, já chegou por volta dos 30 graus, você pode desconectá-la do repetier e desligar na chave. Então era isso que eu tinha que ensinar nessa aula. Muito obrigado por vocês terem assistido e aguardo vocês na próxima aula.